Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? Sextou! Não parece, mas a semana está chegando ao final, né? E hoje, dia 10 de março, gente, já estaremos aí vivendo o final do ano, porque o tempo agora parece que acelerou. Acelerou pra gente e como a gente não percebe ele passar porque estamos envolvidos em várias questões ao longo do dia, quando a gente se dá conta, passou um dia inteiro, passou-se uma semana, um mês e de repente o ano chegou e tudo que eu pensei de fazer não fiz. E aí a gente se dá conta de que poderia ter parado em alguns momentos. Mas, enquanto a gente não aprende a fazer esse tipo de relação entre tempo e qualidade de vida, eu lhe convido a tomar um café com um terapeuta. E seja bem-vindo, bem-vinda. O café hoje está bom. Não fui eu que fiz. Deu tempo. Estou começando mais cedo porque eu tenho plantão toda sexta-feira no cemitério e aí eu saio mais cedo. Ok? Bom dia, você que está entrando, você que vai chegar. Estamos dando continuidade ao nosso tema sobre ansiedade. Vocês estão percebendo que nós estamos tocando em assuntos que talvez vocês já tenham ouvido falar, já tenham até passado por eles, né? Pela depressão, pode estar vivendo um momento de depressão, pode estar vivendo ansiedade, né? E aí vocês estão compreendendo o que é que acontece, o que é e o que é que acontece nesse momento da nossa vida e também como se deixar ajudar, certo? E ontem nós falamos do que é ansiedade, explicamos esses 3 níveis da ansiedade, né? Utilizamos exemplo daquele menino lá, a partir dos 7 anos, lá com o caso do hipocampo, aquela área que é responsável pela nossa memória ao longo prazo, certo? E falamos também que a TRG resolve o problema da ansiedade, porque ela retira o registro, né, que causa a ansiedade. Qual é o registro que gera ansiedade? Lembra da árvore que eu falei? Qual é a raiz da ansiedade? Medo e desproteção. Eu estou sozinho aqui com medo e estou sozinho, sem ninguém para me ajudar. Esse é o registro da ansiedade, é a raiz. E aí todas as vezes que você vive uma situação parecida com o trauma que gerou isso, você vai sentir as sensações, os sintomas da ansiedade, ok? Por conta desse registro que foi disparado novamente aonde? No seu cérebro reptiliano. Lembra? Que tem a função de quê? Guardar a nossa vida, de proteger a nossa vida, porque ele é o instinto de sobrevivência na gente. E ele vai nos fazer lutar ou fugir. Ok? Pegue a sua xícara, tome o seu gole, esquente a sua garganta. E vamos lá. Muito bem. Então, dito essa pequena introdução sobre o assunto, retomando, né, o assunto que nós começamos ontem, é importante saber que na crise de ansiedade, quando a gente tem um transtorno, vive essa crise, né,
a gente pode controlar. A gente não vai resolver a ansiedade naquele momento, mas a gente pode controlar. Porque o que é que está acontecendo durante uma crise de ansiedade? Certo? O que é que acontece numa crise de ansiedade? A primeira coisa é que a gente recebe, né? O seu cérebro reptiliano recebeu a mensagem de que você está em perigo. E se você está em perigo, a obrigação do seu cérebro reptiliano é lhe proteger, é preservar a sua vida. Então ele vai te dar mecanismos para você fugir ou lutar. Esse mecanismo é uma injeção, certo? Muito mais forte do que o que você já recebe todo dia quando acorda, de adrenalina, que é o neurohormônio da sobrevivência, porque ele vai colocar em nós esse sentimento de pavor, de alerta e de querer resolver e sair daquele problema. Você entende a função da adrenalina, como é que ela é lançada pela nossa glândula suprarrenal, que fica no meio aqui do nosso corpo, aqui atrás, certo? E ela, quando seu inconsciente associa a situação que você está vivendo agora com o registro do trauma, ele vai disparar esse gatilho no nosso cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano vai logo, na glândula suprarrenal fazer trabalhar para que ela despeje a adrenalina. E essa adrenalina vai chegar aqui nas nossas coxas e nessa parte superior aqui, para a gente ganhar força aqui e força nas pernas. Por quê? Ou a gente vai lutar ou a gente vai fugir, certo? Então é mais ou menos assim que acontece. Então você vai sentir uma pressão mais forte aqui em cima, porque você está tendo muito sangue circulando aqui. Isso vai gerar algumas sensações que a gente chama de ciclo da ansiedade. E já eu vou passar por ele e só vou explicar a partir da semana que vem. Mas a gente vai ver pelo menos o que é como é o ciclo, o que é que acontece. Tá certo? Então, mas é importante saber isso. A mensagem que o seu corpo recebe, né, quando o registro do trauma é disparado no cérebro reptiliano. E esse registro é disparado porque as regrinhas do inconsciente atemporal busca a felicidade e cria a compulsão, a repetição. De trás para frente, a compulsão, a repetição é um mecanismo do nosso inconsciente que está buscando a felicidade, então ele faz a gente reviver certas situações para a gente superar, porque superando a gente entra na felicidade. E aí essa felicidade atinge o meu presente hoje, porque o nosso inconsciente é atemporal, ele só é hoje. Então ele atinge hoje porque ele vai tirar. Por que atinge hoje? E você vai ter essa sensação de felicidade, de liberdade, de leveza, né, de paz, tranquilidade, de bem-estar, porque o inconsciente sendo zerado, ele corta o registro lá, e aí cortou o registro, tirou a raiz do... Quando a gente faz um canal, tira a raiz e não sente mais dor, né? Então, esse é o efeito, é a equação do nosso inconsciente com o nosso cérebro reptiliano, que atinge o nosso corpo com essa dose extra de adrenalina que nos faz lutar ou fugir. Por isso nós recebemos forças extremas nas pernas aqui, sobretudo na região da coxa, que é para você ter força para poder correr e aí talvez pular um muro de 5 metros, quem não já passou por isso. Ou forças aqui na região superior dos membros superiores para você poder ter força para lutar. E nesse momento, enquanto você foge ou luta, sangue sai daqui das mãos, sangue sai lá dos pés, sobe tudo para as coxas, sai daqui das mãos para ganhar força aqui, ó, para quando você lutar ter força. Sai daqui para você, se cortar aqui ou nos pés, não ter um risco de pegar uma hemorragia, e isso de morrer, porque o nosso cérebro reptiliano quer que a gente viva.
Dito isso, eu quero que você entenda que aqui o nosso bate-papo, né, eu estou falando como terapeuta da TRG, da Terapia de Reprocessamento Generativo, que é uma ferramenta eficaz para libertar você, para tirar a raiz da ansiedade. E você não vai sofrer mais com ansiedade. Para tirar a raiz da depressão. E você não vai sofrer mais com depressão. Para tirar a raiz do transtorno do pânico. E você não vai sofrer mais com pânico. Para tirar a raiz da insônia. E você não vai sofrer mais com insônia. Para tirar a raiz do pensamento acelerado, negativo. Certo? E você não vai mais sofrer com isso. Para tirar a raiz dos seus traumas emocionais. E você não sofre mais com ele. Isso se dá na sessão, para a gente ir reprocessando e chegar lá, a gente tira a raiz. Na sessão da TRG. Uma sessão leva em torno de 1 hora, certo? Entre 50 minutos, 70, às vezes até 80 minutos no máximo. Dependendo do caso, a gente varia assim. Então, na sessão, a gente vai descobrindo. Às vezes, numa sessão, a gente resolve. Às vezes, em 2, às vezes, em 20 sessões, a gente resolve a vida do nosso cliente. Certo? Mas aqui, eu vou lhe dar simplesmente algumas orientações. Vou lhe dar uma técnica para você reduzir, certo? A sensação da ansiedade, reduzir o nível de adrenalina no seu corpo quando você estiver vivendo uma crise de ansiedade. Porque você, reduzindo a adrenalina no seu corpo, ele deixa de influenciar, certo? Seu cérebro, para que você tenha essa sensação de medo, de perigo, e você consiga voltar a respirar direitinho e você consiga diminuir os batimentos cardíacos que vão acelerar, às vezes a rigidez, né? Às vezes os calafrios, as coisas que geralmente a gente sente numa crise de ansiedade. Ok? Então, por aqui eu vou só te ajudar a compreender o que é e dar uma técnica para você reduzir os níveis da ansiedade, certo? Mas na sessão a gente vai direto ao ponto, porque o seu inconsciente vai buscar resolver o seu problema, porque ele quer ser feliz, ok? Então, assim, nós temos um sistema no nosso corpo, tudo é comandado pelo nosso cérebro, chamado homeostase. O que é isso? É aquele sistema cerebral que busca, certo, dosar todas as necessidades do nosso corpo, certo? Quando a gente acorda, a gente passou a noite dormindo, nosso corpo está relaxado. Quando você levanta, você vai precisar de força, de energia para o dia. E esse sistema de homeostase, o que é que ele vai fazer? Ele vai equilibrando. Poxa, aqui precisa de proteína, aqui precisa de vitamina, aqui precisa de açúcar, aqui precisa de adrenalina. Então ele vai equilibrando, jogando as doses necessárias para o nosso dia a dia. Certo? Mas e isso em cada pessoa é particular, não é igual. Certo? Tem gente que já tem uma certa... o nível de ansiedade, de adrenalina dele é maior do que o dos outros, porque a atividade que ele exerce, o traço de caráter que ele tem, o temperamento, tudo isso exige que tenha mais algumas coisas do que outros, certo? Então é importante saber isso. O que é importante ter a certeza de que esse sistema de homeostase vai equilibrar em nós, certo? Agora, o nosso cérebro é uma máquina. Ele também se acostuma a certas realidades e ele reaprende certas realidades. Que é isso, Roberto? Pronto.
Uma pessoa que tem um registro negativo de medo e desproteção, ou seja, que é uma pessoa que tem ansiedade, ao longo dos anos ela tem essa sensação de desproteção, de medo, então ela está sempre hiper alerta, sempre achando que vai acontecer alguma coisa com ela. Ela já tem um nível de adrenalina maior, certo? Normalmente. E se ela tem crises, picos de ansiedade, no qual ela vai sentir o ciclo todo, ok? Quando ela vive esses picos, e é uma coisa que meses, às vezes anos, e a pessoa não sabe o que é, até encontrar uma formação dessa, para identificar o que é que ela está sentindo. O nosso cérebro se acostuma a todo dia jogar mais aquele hormônio, neurohormônio que a gente precisa, certo? Então o nosso cérebro se acostuma a jogar sempre mais adrenalina no nosso corpo, porque ele já está acostumado que a gente tem uma crise de ansiedade todo dia. Tudo para nós é motivo de entrar em ansiedade, né? A gente põe o café no fogo, bota a água no fogo para ferver, aí a gente já começa: ai meu Deus, menino, olha o café, eu não sei, se eu não olhar não vai funcionar, vai secar a água, olha o pó, e não sei o que, cuidado para não se queimar. A gente já entra nesse ritmo, a gente começa, eu estou dando um exemplo simples, mas aí você leva isso para o trânsito, para sair de casa, para o ônibus, para o metrô, para a escola, para o trabalho, isso vai só elevando. Então você já tem uma ansiedade alta sempre. E aí você, para ter uma crise de ansiedade, entrar no pico, é daqui para ali. Então o seu cérebro já está acostumado, certo? A ter uma dose alta de adrenalina. Então você precisa reeducar o seu cérebro. E ele se deixa reeducar. E aqui a técnica que eu vou te ensinar é para reeducar o seu cérebro, certo? A fazer a homeostase, certo? Produzir o nível mínimo de adrenalina necessária para a gente, ok? Então, como a gente pode fazer isso, certo? É uma técnica simples, que às vezes a pessoa até diz: isso é bom demais para ser verdade, não funciona não. Gente, o que é a adrenalina? É o neurohormônio da agitação, nossa sobrevivência, do pavor, do medo, da sensação de que eu estou sempre em perigo, que eu tenho que sair dali. Então, ela vai reduzir a nossa respiração, vai acelerar o nosso coração, vai esquentar, vai dar um sentimento de aperto no peito, né? Então, isso é a função da adrenalina, desse excesso de adrenalina. O contrário da adrenalina, certo? Se a adrenalina nos agita, existe um neurohormônio que nos acalma, certo? E é a endorfina. E essa endorfina, ela é jogada no nosso corpo em dois momentos particulares. Durante o sono, é produzido endorfina, que a gente dorme bem, que a gente acorda. Quem dorme bem tem uma sensação de tranquilidade, porque a endorfina é trabalhada no nosso corpo e a gente vai, acordar bem. Quem acorda bem tem um dia melhor do que quem acorda agitado, certo? Quem tem insônia, por exemplo, não acorda bem como quem dormiu a noite toda tranquila, que a endorfina trabalhou, relaxou o corpo dele aos níveis normais. Ótimo. E qual outro momento que a endorfina pode ser trabalhada e jogada no nosso corpo? Quando nós respiramos. E quando nós aprendemos a respirar corretamente, esse nível desse hormônio da tranquilidade, da paz, da confiança, da segurança é jogado no nosso corpo. E ele vai controlando, a adrenalina está aqui, a gente vai trabalhando a endorfina, a respiração, daqui a pouco se equilibra.
e às vezes fica até um pouquinho mais alto, certo? E nesse momento, nessa técnica vocês vão aprender aos pouquinhos a equilibrar, e depois com o tempo ela vai passar e depois ela volta ao nível onde estão equilibradíssimos, certo? Então que técnica é? É aprender a respirar, certo? Eu vou lhe dar duas maneiras de você fazer isso. Você pode estar deitado na sua cama todo dia, certo? Você é uma pessoa que já acorda com os níveis de adrenalina mais altos do que os outros, ou você tem dificuldade para dormir. Você deita na sua cama, coloca as suas mãos de palma para cima, assim, ao lado do seu corpo. Okay? Feche os seus olhos, tranquilamente, feche os olhos. Vai ser um exercício, no início, mais complicado para você, porque você não está acostumado. E às vezes acha até que não vai funcionar. Mas se você insistir, você vai ver o resultado. Ok? Então você colocou a sua mão na lateral do seu corpo, de palmas para cima. O seu cérebro entende que você está desarmado. Quando a gente faz assim, o próprio tronco nosso, a parte do tórax, ele se abre. A respiração corre melhor. Quando a gente se prepara para lutar, o próprio movimento do braço é se fechar. A gente se fecha. A gente tenta se proteger aqui. Mas quando a gente se abre as mãos, o movimento do braço já é esse. A gente respira, abre o tórax, abre, expande. Então a respiração vai correr melhor. Fazendo assim. E aí eu vou respirar. Encher o meu diafragma. No início, eu não sei como é que eu vou trabalhar para encher meu diafragma. Encha o estômago, encha a barriga. Só não leve para os pulmões, deixe tranquilo, ó. Com as mãos assim. Você imagina um bolo, um cheiro de uma coisa que você gosta, enchendo o seu diafragma com esse cheiro que você gosta tanto. Dá uma prendida e solta suavemente. Você vai fazer isso deitado ou sentado com as mãos na sua coxa, virada para cima. Se concentra em você. O que é que você quer naquele momento? Você quer dormir bem. Você não quer sentir os efeitos da insônia. Você não quer ficar agitado durante o dia, quer se deixar levar pela ansiedade. Então você tem que saber o que você quer. Sabendo o que você quer, você se concentra nisso que você quer e você trabalha a respiração. Se você fizer isso 7 minutos, bem feito e concentrado, você já vai sentir uma diferença. Primeiro, o seu cérebro vai começar, certo, a se acalmar. As agitações do pensamento vão começar a diminuir. Se você repetir, faz 7 minutos, dá um intervalo de 1, 2 minutos, repete. Se precisar mais uma vez, repete. Se você fizer isso 3 vezes, com esse intervalo, com essa concentração do que você quer, você vai sentir os efeitos. Se você fizer isso uma semana, você vai perceber que seu sono vai melhorar. Você vai perceber que você tem um mecanismo, a gente chama isso de mecanismo de segurança, ou mecanismo de defesa contra a ansiedade. O mecanismo de segurança contra essa crise. Você respira, repete a técnica. Você está percebendo que vai entrar numa ansiedade grande. Faz a técnica 3, 4 vezes naquele momento, com esses intervalozinhos de 1, 2 minutos. Chegou em casa, tem um momento gratuito, faz a técnica. Antes de dormir, faz a técnica. Se você fizer isso durante uma semana, você vai perceber os efeitos. E olhe, se você virar um adepto dessa técnica, ao longo de 2, 3 meses, você não vai nem sentir efeitos da insônia. E ao longo do tempo, você vai perceber que os seus níveis de adrenalina vão cair e vai se equilibrar, a homeostase vai estar organizada.
Deu para entender, gente? Então é uma técnica simples, mas que funciona. Respirar é que salva a gente. Respirar é que salva a gente. Respirar de forma controlada, sem agitação e também dando pausas grandes, porque você pode até entrar em outro estado. Então, equilibrado, certo? Essa é uma técnica muito legal para acalmar os níveis da adrenalina, tirar os efeitos da ansiedade, da insônia. E ao longo do período do tempo, se você virar adepto dessa técnica, você vai perceber como é bom e vai ensinar até para controlar os seus filhos, antes de fazer as atividades, da prova, de sair para o trabalho. Faz essa técnica da respiração, ok? Então, hoje eu estou falando assim mais da ansiedade, já fiz essa pequena revisão com vocês, estou falando dessa técnica, estou dizendo esse sistema de homeostase, né? Já estou dizendo a vocês que a TRG ela funciona. Aqui eu estou dando uma técnica para controlar. Mas a gente não quer viver controlando a vida toda a ansiedade, os traumas. A gente quer tirar. E para tirar é preciso ter uma sessão. Você tem que passar pelo protocolo da TRG para a gente reprocessar. Ok? E isso só numa sessão. Seja online, seja presencial, mas tem que estar numa sessão, porque na sessão tem as técnicas apropriadas, necessárias para te ajudar. Qual é o risco de uma pessoa que tem ansiedade? Certo? Você sabe, já tem aquela ansiedade natural, que a gente não tem como fugir dela. A ansiedade leve, certo? Que é aquela que a gente vai tendo consciência de... eu resolvo algumas coisas, outras eu não resolvo, porque o geral é mais forte do que eu. E tem a grave. A grave a gente já viu tudo que gera, certo? Mas tem uma coisa que vocês têm que perceber em relação à ansiedade. Geralmente uma pessoa que tem ansiedade, ela tem atitudes compulsivas. O que é isso? Compulsão é como se fosse uma válvula de escape que a gente encontra para poder se acalmar. É como se fosse um lugar seguro que a gente botasse, não, aqui, quando eu estou nervoso, eu faço isso. Aí você pode entrar na compulsão alimentar, colocar no alimento o seu jeito de se acalmar, né? E aí o alimento deixa de ser uma coisa saudável para ser uma droga, uma medicação para aquele estado de estresse. E aí você entra na compulsão de toda vez que está com ansiedade, sentar numa bacia de macarronada, comer 10 pizzas, comer 20 acarajé, e aí por aí vai, certo? Essa compulsão pode ser sexual, a pessoa pode despejar no sexo essa responsabilidade de lhe acalmar, e aí o sexo já não ser mais uma coisa a dois, e ser apenas uma coisa pessoal na busca de se acalmar e descontar no outro, usar o outro como um objeto, e por aí vai, né? Tem a questão da compulsão na bebida, nas drogas, né? Então, porque a gente está buscando, a ansiedade tira o nosso conforto. Conforto é prazer, sensação de segurança, certo? Tira isso. Então a gente vai tentar buscar prazer em outras coisas para compensar. Então, se você tem atitudes compulsivas, compulsórias, você observe se você toda vez que faz isso, você não está no estado de ansiedade. E aí a gente pode, certo, te orientar com toda propriedade que você deve buscar uma terapia. E eu te aconselho de verdade a buscar TRG. Certo?
Essa é uma realidade. Você que vive uma crise de ansiedade, que tem ansiedade, olha o que é que acontece. É o que a gente chama de ciclo da ansiedade. Eu vou pegar aqui para aproximar mais para vocês, porque às vezes até para a gente perceber aqui. Deixa eu ficar assim de lado, tá certo? Olha, uma crise de ansiedade, a gente chama de ciclo da ansiedade. Tem o evento, começa com o evento. O que é o evento? É um acontecimento hoje, você está indo na estrada, né? Todo dia você passa por aquela estrada, nunca teve nada. Mas um dia você passou por aquela rua e de repente foi disparado um gatilho, certo? De medo e desproteção. Porque o seu inconsciente associou esse dia, essa hora, a claridade, o barulho que estava acontecendo, ou as pessoas estavam passando, a movimentação, ele associou alguma coisa com o registro que lá em algum momento da sua vida ele fez. E aí ele vai disparar o gatilho, que a gente chama o evento. O evento vai fazer esse disparo. O evento vai gerar em você o quê? O coração vai disparar. De repente você... Eita! O que é que está acontecendo? Você vai ter... O seu coração vai disparar. Disparar significa acelerar. A respiração vai ficar acelerada e ao mesmo tempo ofegante. Como se você estivesse ficando sem respiração. Certo? Evento, o coração dispara, né? Quem já viveu esse momento, o coração dá aquela acelerada. Ai, não sei o que está acontecendo, está disparando, vou ter um ataque cardíaco. Falta a respiração, ela fica acelerada, então ela acelera. E a sensação que você tem é de que vocês têm que respirar rápido para poder conseguir respirar, ela fica acelerada. Depois disso, o que é que vai acontecer? Vai gerar em você, os seus pés e mãos vão ficar geladas. Porque o sangue, como aconteceu o evento, né, disparou a adrenalina vai para a parte da onde? Para as coxas e os membros superiores, vai sair das pontas, das extremidades, vai sair das mãos e dos pés, porque são o que você vai usar para lutar ou para fugir, lembra? E se você tiver que lutar ou fugir e um acidente corte, sem sangue você tem menos risco de uma hemorragia e de morrer. E isso é o fruto do seu cérebro reptiliano que quer lhe proteger, certo? Então, as mãos e os pés ficam gelados, você começa a suar frio. Vê se isso acontece com você. Aí vai acontecer uma coisa chamada vasoconstrução, a angústia no peito. Por quê? Vai haver muita concentração de sangue aqui nessa região do peito, porque o seu coração precisa ter muito sangue para bombear, justamente para esses membros superiores da coxa e os membros superiores aqui na região do tórax, para poder você correr ou você lutar, certo? Então, vai haver essa concentração. Essa concentração é como se a gente tivesse uma caixa d'água cheia de sangue e para bombear com força, a gente vai reduzindo a tubulação de 50 para 25, de 25 para 20, para poder sair com força. É isso que acontece a vasoconstrução. Então você sente aquele aperto no peito, é isso que está acontecendo. Aí você vai entrar nessa sensação de descontrole e desespero. Ai meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Você desespera. E você descontrola. E aí você vai entrar nessa mente acelerada e aterrorizada. A pessoa fica assim, com pensamento acelerado e aterrorizado. E aí vai acontecer o quê? Você vai entrar no estado de hiperalerta. Tudo é perigoso. Até se uma pessoa chegar para te acudir, você já tem até medo. Não me toque. Tá entendendo? E aí houve o evento, o coração disparou, a respiração acelerou, as mãos e pés gelaram, o suor ficou frio, a
angústia no peito, essa vasoconstrução, o descontrole e o desespero, a mente acelerou, você ficou aterrorizado, em estado de alerta, tudo é perigoso. Se você não cortar esse ciclo, o que é que vai acontecer? Vai gerar mais adrenalina e você vai ter tudo isso agora com mais força e você entra de repente na síndrome, no transtorno do pânico, que é aquela sensação de morte. Vou morrer. Você percebe o que é o ciclo da ansiedade, como é que acontece, e tudo isso a gente pode, nesse pico, lembrar da técnica da respiração e ir controlando, baixando. A gente vai controlar aquele momento, sentiu que vai ter outra crise, respira de novo, controla, mas o importante não é só controlar, o importante é tirar um registro. E o registro se tira na sessão da terapia de reprocessamento generativo, a TRG. Comigo e com outros terapeutas da TRG que existem por aí, certo? De forma presencial ou online, certo? Para a gente poder tirar o registro de medo e desproteção, que é a causa da ansiedade, a raiz. Nós temos que tirar a raiz. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Por hoje nós vamos ficar aqui. Então, para a gente resumir, fizemos uma pequena revisão do que é ansiedade, falamos daqueles 3 níveis da ansiedade, né? Falamos de como controlar a ansiedade, falamos que a ansiedade tem um sintoma muito forte, que é a compulsão, e se você tiver alguma compulsão, alguma fuga nesses momentos de ansiedade, saiba que é preciso controlar. Falamos desse ciclo e próxima semana nós vamos falar um pouquinho, certo? Sobre outros traumas e transtornos emocionais graves. Mas antes de falar deles, eu vou fazer pelo menos umas duas lives sobre os nossos traços de caráter. Para que vocês entendam que todo o registro negativo vai influenciar no nosso traço de caráter também. Tá bom? Sextou com alegria. Bom sábado e domingo para todos. Organizem o pensamento, respirem e nos encontraremos na próxima segunda, se Deus quiser, para mais um Café com o Terapeuta. Bom final de semana a todos. Abraços.